Vamos começar vendo o relatório Focus, divulgado toda segunda-feira pelo Banco Central, mostrando as expectativas dos analistas do mercado para a economia do Brasil. Nós podemos perceber que a inflação prevista está cada vez aumentando mais. Estava em 3,76, aumentaram para 3,76 na semana passada e agora para 3,80. Devagarzinho, aos pouquinhos, eles estão aumentando essas expectativas. E ainda tem o Sul ali que pode trazer algum impacto que é um pouco difícil de prever nesse momento, causando ainda um potencial de aumento um pouco maior. Temos também a questão da taxa Selic, a taxa de juros do Brasil, que eles vinham aqui já aumentando a expectativa para o fim do ano, 9,50 há 4 semanas, 9,75 na semana passada e hoje agora em 10%. Lembrando, né, que o Banco Central ele reduziu a última reunião ali a taxa Selic em 0,25 e não nos 0,5% que esperávamos até um certo tempo atrás, mas a narrativa foi mudando conforme a macroeconomia foi mudando, não somente no Brasil, como também aí no exterior, né? Enfim, para 2025 eles também aumentaram a expectativa da inflação, embora tivessem mantido aqui a expectativa da Selic, e para 2026 a gente pode ver que a Selic já estão aumentando a expectativa para 9%, e na 2027 também a expectativa acaba de ser aumentada para 9%, a taxa Selic. Então, o pessoal aqui já está começando a prever inflação mais apertada, que deve levar a uma Selic também mais apertada. E o Selic acaba influenciando aí no valuation das empresas, né? O custo do endividamento, do crescimento aqui das empresas, e o mercado já começa a reavaliar aqui, fazer previsões mais pessimistas aqui para a Bolsa, né? Então olha só, aqueles 3,80 que o pessoal está esperando para a inflação em 2024 está dentro da nossa meta limite máxima, que está no 4,5, porém está fora aqui acima da nossa meta padrão do Banco Central, que é de 3% a inflação. Está um pouco longe, né? Porque a gente tem hoje um limite de 1,5%, que eu acho muita coisa, né? Quem sabe em algum momento a gente reajuste isso. Desde o governo que o governo Dilma saiu, a gente diminuiu aqui não só a meta da inflação, a gente foi diminuindo, mas também a gente diminuiu aqui o limite, né? Que estava em 2 para 1,5 agora, mas paramos no 1,5. Na minha visão, tinha que tentar diminuir esse limite. É muito longe, né? Você falar, caramba, nossa inflação vai ficar entre 1,5 e 4,5, é muita distância, né? Quem sabe aí eles resolvam melhorar, mas enfim, nossa meta padrão é 3%, está acima disso. Então o Lula ele tem déficit quase igual à época da pandemia, mesmo sem ter a pandemia, né? Então a chance do déficit nominal ultrapassar o registrado à pandemia é grande. Os gastos com o Rio Grande do Sul tendem a piorar ainda mais as trajetórias das contas. Lembrando que o Congresso aprovou a medida apresentada pelo governo para excluir os gastos do Rio Grande do Sul do cálculo das principais regras fiscais. Portanto, as despesas com o Rio Grande do Sul não serão contabilizadas na meta do resultado primário, que exclui pagamentos de juros da dívida, e mesmo assim a gente está nessa situação delicada. Então, olha só, nossa dívida bruta, que desde a pandemia ela vem reduzindo, no novo governo ela vem subindo ao ponto de chegar ao topo histórico. É um topo histórico, se a gente desconsiderar a pandemia, é um topo histórico aqui, né? Então, realmente uma situação que acende uma certa luz de alerta. E quando falamos do exterior, todos os países aqui desenvolvidos enfrentaram esse aumento da inflação muito forte, e majoritariamente a gente fica de olho nos Estados Unidos, e aqui também aconteceu isso, e depois a inflação foi caindo demais com o aumento da taxa de juros, que no momento está em 5,5%, porém o pessoal ficou meio que empolgado demais com essa queda da inflação, começaram a precificar que ainda no primeiro semestre teríamos uma queda da taxa de juros, e cada vez mais estão adiando isso conforme essa inflação vai resistindo na casa dos 3 e poucos por cento. Ela está bastante resistente nessa reta final, pode ser que exija mais prazo de tempo dessa taxa de juros ficar a 5,5%. E aí, obviamente, o mercado pode fazer aqui uma reprecificação, mas assim, é tudo questão pontual, como nós estamos comentando aqui. O grande ponto é que eu não deixo de comprar boas empresas que estão a bons preços por conta da macroeconomia. Eu posso até acelerar ou desacelerar por conta da macroeconomia, mas eu não vou simplesmente ficar com medo esperando na renda fixa, porque como diz o Peter Lynch, ninguém sabe quando uma queda vai acontecer, e quando acontecer, eles vão dizer que já previram isso, que te disseram, porém eles disseram isso 50 e tantas vezes, né? Então ninguém sabe exatamente o que pode acontecer em termos de cotação. O importante é a gente ir seguindo os fundamentos das empresas, e se essa macroeconomia vai realmente afetar tanto assim os fundamentos das empresas.
Continuando aqui, né, nós temos hoje os diretores do Banco Central nos Estados Unidos reforçando as incertezas sobre a inflação. Tudo pode acontecer. Eles relembraram que a taxa de inflação ali saiu de 7 e tantos por cento para 2,7 no momento, mas ainda tende a atingir também a meta deles, que é 2% por lá. E eles não têm essa molezinha de range de 1,5% que nem a gente tem ali de estouro, né? Por fim, eles realçam então que essa queda é importante, mas o movimento ainda não é suficiente para baixar os juros por lá. E aí, se não abaixa os juros por lá, é mais uma pressão sobre a nossa taxa de juros, é mais uma pressão sobre as ações aqui da Bolsa Brasileira. E diante desse cenário, o Santander rebaixa o Ibovespa de 161 mil pontos para 145 mil pontos, e a justificativa deles está mais nos Estados Unidos do que no próprio Brasil. Eles dizem aqui que muita coisa mudou desde 2023, dezembro de 2023, né, principalmente em relação aos Estados Unidos. Eles falam exatamente essa dificuldade da inflação cair nessa reta final, né, que pode aqui fazer o Fed ali manter a taxa de juros por mais tempo. Só que aí pensem comigo, né? Aquela inflação dos Estados Unidos caindo que nem um foguete, ele ia para quanto? Ia para zero? Ia para negativo? Mesmo com a economia dos Estados Unidos bombando, em todo esse período a economia dos Estados Unidos bombou, inclusive foi um dos pontos que eu até ficava satisfeito com isso mesmo que ameaçasse a inflação, porque era um sinal de que não teríamos recessão nos Estados Unidos, né? Mas ao mesmo tempo que não teremos recessão, é uma dificuldade adicional para a inflação dos Estados Unidos continuar caindo naquela força toda. Então não vejo grande surpresa que na reta final ele vá ali ficar mais resistente. E aí a taxa de juros pode realmente ficar alta por mais tempo. E o Santander acha isso extremamente surpreendente. Eu não vejo dessa forma, mas é a minha opinião, né? Você acha que a inflação com a economia dos Estados Unidos bombando ia continuar caindo até zero, até negativo, né? Pô. No Brasil, o Santander admite que os dados de atividades e inflação melhoraram e assim, embute nos seus modelos uma perspectiva de Selic de 9,75 até o fim de 2024. Então, eles estão mais otimistas que a média em relação à taxa Selic no Brasil ao fim de 2024 e ficaram surpreendidos com os Estados Unidos, que na minha visão é o menos surpreendente aqui, né? Mas enfim, cada corretora vai dar uma justificativa diferente para que suas projeções estivessem erradas, mas o fato é que isso pode em algum momento começar a pressionar a bolsa ainda mais, de repente pressionar até algum ativo específico, alguma remarcação ali de valuation, né? Bom, então para chegar nos 145 mil pontos, Santander a bolsa teria que subir 13,5%, bolsa que no último ano vem em alta de 15%, vindo de uma baixa anterior, porém em 2024 vem numa queda de quase 5%. É a famosa volatilidade da bolsa brasileira, né? E aí fica aquela dúvida, né? Será que estamos comprando topo, como é o caso do Banco do Brasil e do Santander, que o pessoal tanto tem reclamado aqui, né? E quando a gente vê o Banco do Brasil, né, foi alvo de críticas por eu ter comprado recentemente um pouquinho só no fracionário aqui, mas eu comprei mais aí em dezembro do ano passado, que também teve críticas, se a gente relembrar aqui. Foi no dia 18/12, eu comprei 100 ações, ainda fiz um dividendo sintético por ter feito uma leitura correta que as ações do Banco do Brasil não iriam subir naquele primeiro momento, apertado ali, eu ganhei 1,20 por ação por esse dividendo aqui desse lote, continuei a fazer nos meses seguintes ali, então ganhei uma bela de uma grana e também ganhei dividendos do Banco do Brasil. Então olha só, depois daquela compra que eu fiz, eu passei por várias datacons aqui do Banco do Brasil e vou passar por mais duas aqui, né, em breve, em junho, e assim, se eu ficasse esperando, eu estaria perdendo dinheiro também. Vendo aqui no gráfico exatamente o dia que eu comprei, ó, foi depois de uma alta, eu fiz a leitura correta, imaginando que o banco não iria subir muito, usei o dividendo sintético, que me limitou na alta, mas me deu um belo de um ganho aqui, como já vimos aqui, ajustado pelo desdobramento, 60 centavos por ação, que dá 2,14 de yield, né? Aí tem que tirar o IR. Os dividendos líquidos já de IR foram esses aqui, que eu já ganhei, eu vou ganhar mais aqui em junho, né? E fui fazendo mais dividendo sintético aqui com opções, inclusive, e assim, eu estou ganhando dinheiro ao invés de ficar ali lamentando. Citei um lote que nós rastreamos aqui, a minha compra, cheio de críticas, e foi rendendo. Se você vê aqui só de dividendos, e o meu dividendo sintético já veio uma boa grana, e mesmo se você fala, não opera com opções, poxa, já ganhou 2% de yield, já ganhou aqui, e vai ganhar daqui a pouco em junho. Mesmo o Banco do Brasil dando umas capengadas desde o dia que eu comprei em termos de dividendos e valorização, já deu 4,7 de yield, então se você não quer operar com opções, você ainda conseguiria ganhar quase 5% nesse período, ao invés de ficar esperando ali
que as ações vão cair, né? De novo, que o Peter Lynch diz, né? Todo mundo vai dizer que falou para você que as ações iam cair, mas eles falaram isso 57 vezes. E aí, como é que faz? E a mesma coisa a Sanepar. O fato é o seguinte, desta queda aqui que eu mostrei para vocês a compra, já subiu cerca de 16%, deste momento onde eu vendi puts, também mostrado para vocês, já virou pó, outras que eu vendi posteriormente também viraram pó, e assim, eu tô fazendo dinheiro com a Sanepar também, e assim, meu arrependimento não é estar comprando nos topos da Sanepar, e sim não ter comprado mais, talvez, né, quem sabe. Mas eu não sei se vocês se atentaram, mas as empresas elas tendem a fazer topo sobre topo, com quedas sim ao longo do caminho, mas a tendência é topo sobre topo, é uma queda assustadora e um topo mais forte ainda na sequência, outra queda e mais um topo aqui, outra queda e mais topos aqui. Esse aqui é Sanepar SAPR4, então assim, é natural que as empresas façam topo sobre topo. O que a gente pode fazer é com certeza comprar o máximo possível nos fundos, mas quando as ações sobem e a gente vê que elas estão baratas, na nossa visão, a gente continua comprando ali aos pouquinhos, porque o tempo também é a principal variável para as empresas. Imagina quem parou de comprar neste topo aqui, ou neste aqui, ou neste aqui, o cara está perdendo dinheiro. E a Sanepar é a mesma coisa, lucros que não param de subir, e um PVP, por exemplo, no momento de 0,86, um PL bacana, são múltiplos bacanas e uma perspectiva, óbvio, né? Não adianta a gente olhar os múltiplos de agora, tanto no caso do Banco do Brasil como da Sanepar, perspectivas de continuarem a ter bons resultados. Então, enfim, embora eu tente aqui no canal não tirar o olho do curto prazo para a gente tentar acertar o mais provável possível aqui dos fundos e tentar entender as perspectivas da empresa de curto prazo, o foco sempre deve ser o longo prazo. Dando a múltiplos baratos e tendo perspectivas boas para as empresas, na minha visão, em algum momento elas vão fazer novos topos sobre topos, embora o curto prazo seja relativamente imprevisível. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!